No nosso, então, como eu estava dizendo, no encontro anterior, nós começamos a ver aí temas do capítulo 3, da sua apostila, no material aí de RH, e nós vimos aí contratos de trabalho, a disciplina da legislação trabalhista sobre contratos de trabalho. Então, nós vimos a parte geral de contrato de trabalho, os 3 tipos de contrato de trabalho estabelecidos aí pela legislação, quais sejam: contrato de trabalho por prazo indeterminado, contrato de trabalho por prazo determinado e contrato para prestação de serviços intermitente. Vimos as formas de realizar esses contratos e começamos o nosso estudo com mais detalhes em cada um dos tipos. Lembrando a você que a regra geral da legislação trabalhista é o contrato de trabalho por prazo indeterminado, não é? É aquele sonho do legislador, né? Olha o coração, sonho do legislador, que você, ao se vincular a alguma empresa para prestar serviço, então empregado com o empregador, isso fosse indeterminado, forever and ever, para sempre e sempre, não é? Mas então, dentro desse pensamento do legislador trabalhista, precisou estabelecer algumas exceções à regra, quando então o contrato poderia ser determinado, ou seja, eu inicio o contrato, já tenho um tempo e prazo determinado para ele se findar, eu já começo o trabalho sabendo o prazo final. E é isso que nós vimos exaustivamente, inclusive, no nosso encontro ao vivo, com muitos detalhes. Hoje eu vou continuar a partir daí, quero que você, então, pode pegar o seu material, capítulo 3, e também aqui se apoiar na exposição que eu vou fazer, com base na legislação trabalhista, tá bom? Lembrando que depois, no grupo da sala, sempre vai ter um material exclusivo para você, querido aluno. Deixa-me compartilhar com você aqui. Maravilha, querido aluno. Então, tá na tela para você aí a legislação, ok? Todo mundo está conseguindo ver? Me dá um feedback aqui. Se tá todo mundo visualizando, fala aqui no chat se tá tudo ok, tá? Maravilha. Sempre é bom, né? Sua participação. Obrigado. Vocês sabem que vocês são essenciais, né? Como nós aprendemos juntos. Vamos retomar aqui? Ó. Então, vimos, e retomando aqui o nosso pensamento, o contrato de trabalho por prazo determinado, onde nós estabelecemos muitos detalhes na aula que vem. Na aula que vem, olha, na aula passada, a aula que vem será mais um tema maravilhoso. Então, aqui nós temos contrato por prazo determinado. O contrato por prazo determinado só será válido em 3 situações, né, querido aluno? Olha que coisa. Serviços cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo, de atividades empresariais de caráter transitório e de contrato de experiência. Talvez, né, o contrato de experiência seja o contrato mais conhecido dos tipos ou dos motivos válidos para um contrato por prazo determinado, né? Inclusive, no seu material tem um modelo de contrato de experiência. Lembrando aqui palavrinhas-chave para a gente entender os tipos de contrato que nós trabalhamos já. Palavrinhas-chave para que nós tenhamos a compreensão do que o legislador quis dizer com isso. Então, quando ele fala o contrato por prazo determinado só será válido em caso de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo. E ele quer dizer emergência. Ele quer dizer emergência. Vamos pensar uma situação de emergência? Imagina que eu tenho uma indústria que faz respiradores ou respiradores artificiais. Eu tenho essa empresa e essa empresa trabalha com isso. Vamos imaginar
será que eu posso contratar pessoas por prazo determinado? Então, vou contratar essas pessoas por um ano, por exemplo, porque agora aumentou minha demanda por respiradores. Eu tenho um trabalho emergencial. Eu tenho que entregar, né? Inclusive, se a gente pensar nos números aí informados na mídia, as indústrias nacionais estão entregando cerca de 200 respiradores por semana e eles querem aumentar para 700 por semana. Ou seja, eu vou precisar contratar mais empregados. Posso contratar por prazo determinado? Pode, porque esse serviço é um serviço transitório. Essa quantidade pessoal não é uma quantidade pessoal normal, não é? Se Deus quiser, vai passar. Não é? Essa pandemia, essa proliferação da contaminação do vírus vai passar. E aí a minha atividade industrial vai voltar ao normal. Então, é um serviço transitório agora, emergencial. Eu posso contratar por prazo determinado, ou seja, com início e final no início do pacto do contrato. Para a gente, então, diferenciar do que é, então, a atividade empresarial transitória. Aqui nós temos a atividade, ou seja, aqui nós temos uma atividade da empresa transitória, ou seja, ela é sazonal. Aqui, ó, sazonalidade. Sazonalidade. É uma característica aqui. Por quê? A empresa, durante um ano, ela não tem uma atividade constante. É uma empresa que necessita de atividades, ou a sua atividade, melhor dizendo, ela é sazonal. Vamos dar um exemplo? Nossa região aqui, nós encontramos uma grande força empresarial agrícola. E se você planta cana, você tem que esperar ela crescer até colher a cana e fazer todos os processos para açúcar ou álcool ou outros implementos dessa matéria-prima. Então, essa minha atividade ela é sazonal. Ela depende do crescimento, depende da colheita da cana. Então, eu contrato por prazo determinado em épocas de quais eu necessito de mais empregados. Então, é permitido pela nossa legislação. Maravilha! E, por fim, o terceiro, né? A gente pode pensar, o terceiro tipo de contrato por prazo determinado é aquele para ou por motivos de experiência, para fazer um teste, né, para verificar a adaptação pelo empregado aos dispositivos da empresa e também vice-versa, da empresa ao empregado. Então, aqui, nós, então, fechamos a ideia do contrato de trabalho por prazo determinado. Maravilha? Que só tem validade, só será válido nessas três situações expostas e autorizadas pela lei. Maravilha? Vamos, então, pensar no prazo, né? Prazo desses contratos. Olha só o que diz o nosso legislador sobre o prazo desses contratos de trabalho por motivo, né? Claro, em se tratando de contrato por prazo determinado. Vamos colocar aqui para a visualização, lembrando que o contrato por prazo determinado é aquela exceção à regra, né? Aquela exceção à regra da lei ao contrato por prazo indeterminado. E como o próprio nome diz, a determinação do prazo ela é estabelecida tendo em vista a excepcionalidade. Então, o legislador precisou trazer essas exceções porque foi necessário. Então, veja que todas as exceções, elas são exceções específicas, né? É muito claro. E aí, traz essas consequências. Quando nós pensamos, então, no prazo, nós vamos encontrar no artigo 445 e parágrafo único. Lembrando que o tipo
contrato de trabalho por prazo determinado está disciplinado no artigo 443, parágrafo 2º, as linhas A, B e C. Os contratos por prazo, então, determinado, tem o seguinte prazo. Contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos. Por mais de 2 anos, não pode. E já fica aquela ideia. Pode ser prorrogado? Pode. Todo contrato por prazo determinado pode ter uma prorrogação, desde que ela não seja superior ao prazo máximo do contrato. Então, vamos imaginar que eu contratei esse meu empregado, no nosso exemplo, aqui para essa demanda emergencial de respiradores da minha indústria. Contrato ele por 1 ano, então ele vai começar agora em maio de 2020 e o contrato dele vai até maio de 2021. Terminou maio de 2021, posso prorrogar esse contrato? Pode, uma vez e, no caso, até por mais 1 ano, né? Para que o contrato tenha vigência total de, no máximo, 2 anos. Já o contrato de experiência é um contrato que não pode exceder 90 dias. Não é? E aí nós vamos encontrar, inclusive, até lá no grupo da família, você pode perguntar, a maioria das pessoas já sabem do prazo do contrato de experiência. Elas falam assim, ó, contrato de experiência é 3 meses. Não é? Já vem isso na ideia deles. Mas, olha, não é 3 meses, né? 3 meses é diferente de 90 dias. O contrato de experiência, ou seja, o contrato determinado por motivo de experiência, não pode exceder a 90 dias. É o máximo. Pode ter prorrogação, professor? Pode ter prorrogação, Nivaldo, do contrato? Pode, uma vez. É a mesma regra, uma vez. Desde que não ultrapasse o prazo máximo de 90 dias. E aí você já está me lembrando, já está fazendo a seguinte conta. 45 mais 45 dias dá 90. Então, a maioria aí das empresas acabam estendendo o contrato de experiência por todo o período. Aí me pergunta o aluno, professor, é necessário? Não é necessário. É obrigatório por lei? Não é obrigatório por lei. Posso contratar alguém sem ter feito o contrato determinado por motivo de experiência? Claro que sim. A lei não obriga a fixar, né, contrato por prazo determinado cujo motivo seja experiência. Não obriga. Isso é uma política que o empresário, que o empregador vai determinar. Porque cada negócio, então, tem a sua especificação, especificidade e vai, então, estabelecer regras nesse sentido. Ok? Daí os prazos dos contratos. Então, o que a gente percebe? O contrato determinado por prazo de experiência não pode exceder 90 dias, vale e cabe uma prorrogação, e também os contratos por aquele motivo emergencial, ou seja, aquela atividade transitória emergente, e também aquela atividade empresarial sazonal, né, ou por períodos, não pode ser estipulado por mais de 2 anos, podendo ter também uma única prorrogação em ambos os casos. Maravilha! Tranquilo, queridos alunos? Muito bem, eu quero então falar da próxima exceção. A próxima exceção ao contrato por prazo indeterminado é o contrato para prestação de trabalho intermitente. E esse contrato para prestação de trabalho intermitente, ele não existia regulamentação até a reforma trabalhista. Então, ele é o mais novo. Então, com o advento e promulgação da Lei 13.467 de 2017, a chamada reforma trabalhista, ela também acrescentou esse tipo de contrato de trabalho, no qual nós, então, vamos verificar as suas regulamentações, tá bom? Primeiro, o conceito de contrato de trabalho para prestação de serviço intermitente, ele está disciplinado primeiro no artigo 443, parágrafo 3º. Então, a primeira parte
Está aqui. Não é? Então, o legislador vai definir o que é a intermitência de um contrato de trabalho. Olha só. Considera-se intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação, olha a palavra importante para nós, né? Nós que definimos no início do nosso projeto RH essa relação empregado-empregador. Subordinação não é contínua, ocorrendo alternâncias de períodos de prestação de serviço e de inatividade, determinados em horas, dias, meses, independente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria. Então, o que é intermitente? Então, vou colocar aspas agora, abre aspas. Lembra daquele serviço freelance? Já ouviu falar do freelance? Né? Quantos grupos nós temos aí? Freelance e etc. Lembra daquele tipo de trabalho freelance? Isso é contrato, isso é intermitente. Isso é uma prestação de serviço intermitente. Né? Então, eu presto serviço em horas, eu vou um final de semana, eu vou uma tarde, eu vou numa quarta-feira à noite, depois eu vou para outro, e assim eu vou fazendo trabalhos. Então, isso é um contrato intermitente de trabalho. E até a legislação trabalhista com a reforma disciplinar, esse tipo de trabalho é um trabalho informal. Então, ia lá no final de semana fazer lá um bartender lá numa festa. A pessoa me pagava tanto. Eu ia depois, no final de semana que vem, eu ia fazer animação em buffet infantil. Me pagava X. Agora não. Agora há uma disciplina dessa prestação de serviços. Né? Com o advento, então, da Lei 13.467 de 2017, também chamada de reforma trabalhista, nós temos, então, essa disciplina. Nós temos essa disciplina na relação contratual. Maravilha, queridos alunos? Então, vamos avançar e ver os detalhes para esse tipo de contrato de trabalho. E agora nós vamos lá no artigo que foi incrementado pela reforma trabalhista, o artigo 452A. 452A. Que ele disciplina o contrato de trabalho do tipo intermitente. E diz lá, o 452A, o contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito. Então, aqui a gente tem uma diferença em relação aos outros tipos de contrato de trabalho já estabelecidos na lei. Contrato de trabalho intermitente, somente por escrito. Tá bom? Muito importante aí essa observação do 452A. Ele deve conter o valor da hora trabalhada, né? Que não pode ser inferior ao valor do horário do salário mínimo ou daquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerça a mesma função de contrato intermitente ou não. Vou dar um exemplo aqui, tá bom? Vamos imaginar aquele buffet infantil, tá bom? Festas infantis. E aí, eu tenho lá 3 empregados. Eu tenho lá esses empregados, 2 deles fazem a função de animação. E eles recebem por hora, vou dar um exemplo aqui cheio para não complicar, R$10 por hora. E aí eu preciso, por um final de semana, contratar 2 pessoas a mais. Qual vai ser o valor do horário mínimo dessa pessoa? Não pode ser menos que R$10 a hora. Porque os contratados por outro tipo de contrato já recebem R$10 a hora. Ou não pode ser inferior, né, ao valor do salário salário mínimo. Ou seja, vou pegar lá o valor do salário mínimo vigente, dividir pela carga horária para encontrar um valor de hora mínima. Então, o contrato de trabalho intermitente tem que ser celebrado por escrito, tem que ter, sobretudo, 2 pontos importantes. As regras e o valor mínimo da hora. Ok? Maravilha. Vamos aqui a mais situações específicas do contrato de trabalho intermitente. Então, aqui nós estamos agora no artigo 452A, parágrafo 1º.
que é chamado da aconvocação. Então, deixa eu só organizar aqui para você não perder nenhum momento destas nossas especificações do contrato de trabalho do tipo intermitente. E lá no parágrafo 1 diz o seguinte: o empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz para a prestação de serviços, informando qual será a jornada, com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Então, aqui, no primeiro ponto, nós temos aquilo que se chama convocação, que é algo específico, né? Algo que os outros contratos de trabalho determinado e indeterminado, eles não têm. Até porque a jornada de trabalho ela é pré-definida, estabelecida e tem horas para a realização. Né? Se eu não cumpro a jornada de trabalho estabelecida, por exemplo, a empresa, aquela indústria lá que eu falei de respiradores, a jornada é de segunda a sábado, com início às 8 horas da manhã. Então, ela é pré-estabelecida. Se eu não vou ao horário, eu sofrerei consequências dessa insubordinação à jornada. Agora, o contrato de trabalho intermitente ele é prestado com alternância. Nós vimos, intermitências. Ele é feito num dia, depois no outro final de semana, em horas. Por isso que precisa ter o dispositivo, ou precisou o legislador pensar no dispositivo da convocação. Convocação. Então, aqui nós temos a convocação. Como funciona a convocação? O empregador, por qualquer meio de comunicação eficaz. Pode ser uma ligação, pode ser uma mensagem por WhatsApp, pode ser um áudio pelo Instagram, pode ser um stories. É claro, tem que ser eficaz. Ou seja, eu preciso me comunicar eficazmente com esse empregado que eu contratei para o serviço intermitente. Sendo eficaz, é válido, não importa o tipo, ok? Tem que ser eficaz. Você vai estar pensando aí, professor, mas eu não olho muito o Face. Então, a pessoa mandou lá a mensagem de convocação pelo Face. Ainda não temos, né? Você sabe que é recente a contratação intermitente e ainda não temos discussões grandiosas em relação a esse tema judicialmente. Mas, com certeza surgirão. Pelo menos é minha opinião. Então, a comunicação tem que ser eficaz por qualquer meio e tem que ser, vai ter um prazo, né? Tem prazo estabelecido. Olha só, 3 dias corridos de antecedência. Vamos dar um exemplo? Meu evento ocorrerá no dia 20 de maio. Então, se é antecedência, 3 dias antes do dia 20 de maio, eu tenho que fazer, é o prazo máximo da minha convocação. Então, quando eu chamo um empregado para esse evento do dia 20 de maio, tem que ser, no mínimo, a convocação tem que ser, no mínimo, no dia 17, no mínimo. Ok? Se eu convocar no dia 18, a convocação é inválida. Né? Não há validade na convocação. Ok? É claro, com pelo menos 3 dias. Posso convocar 20 dias antes? Pode. 15? Pode. 5? Pode. O que não pode é 2. Ok? Adiante. Olha aqui a resposta do nosso empregado intermitente. Ó, recebida a convocação, o empregado terá o prazo de 1 dia útil. Então, note que há uma diferença, né, para responder na contagem do prazo. Aqui são 3 dias corridos, aqui é um dia útil para responder ao chamado. Presumindo-se no silêncio, a recusa. Então, recebi a mensagem pelo WhatsApp do meu empregador, me convocando para o evento dia 20.
eu tenho um dia útil para respondê-lo. E aí, mandei o joinha. Significa que eu recebi a convocação e aceitei a convocação. Então, aqui é a resposta à convocação. Eu sei que você está fazendo as suas anotações de maneira bastante efetiva. Resposta à convocação. A resposta à convocação. Mandei um joinha. Significa que eu vou ao evento dia 20. Fiquei em silêncio, não mandei joinha, só visualizei. Lembra? Você pode estar recordando aí, né? Aquela pessoa que visualiza e não responde nada. O empregado fez isso. Visualizou, não respondeu. Ou seja, está em silêncio. Significa que ele não vai. Significa que ele não quer prestar serviço nesse dia 20. Como assim, professor, ele não quer? Empregado pode não querer? Opa. Espera aí, só um minutinho aqui que deu uma fugida na tela. O empregado pode não querer? Claro que pode não querer. Pelo menos o empregado de prestação de serviço intermitente. Olha só o que diz o parágrafo 3º do artigo 452-A. Olha a redação. A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente. Olha que coisa interessante. Então, nós vemos e podemos observar que há uma exceção à regra da subordinação, não é? Por quê? Num contrato de trabalho determinado, um contrato de trabalho indeterminado, quando eu recuso não cumprir a jornada, eu sofrerei consequências. Eu estou sendo insubordinado. Agora, no contrato de trabalho intermitente, eu posso recusar o evento, até mesmo porque, queridos alunos, pode ser que eu tenha no mesmo dia um evento para outro empregador que paga mais. É possível. Então, a recusa da oferta, o silêncio, visualizar a mensagem e não responder, não descaracteriza a subordinação para o contrato de trabalho intermitente. Maravilha? Se sim, vamos observar aqui a regra estabelecida no caso de descumprir a convocação. Você sabe que esse trecho, inclusive, foi um trecho alvo, logo que a reforma trabalhista foi sancionada e estava para entrar em vigência, teve uma medida provisória. Ela já nasceu e já tentaram alterar, já tentaram fazer mudanças. Sabe como que é? Até porque, por tratar-se de uma reforma desse monte, né? Mesmo em todas as discussões, ainda ela continuou mais um pouquinho. E eu acho que vai continuar também mais um pouquinho depois. Mas tentou-se mudar algumas coisas. Uma das coisas que tentou-se mudar foi o caso de descumprimento. Então, nós vamos ver o que está vigente, né, no caso do descumprimento. Que caso de descumprimento é esse, professor? É o estabelecido no parágrafo 4º, artigo 452-A, parágrafo 4º. Aceita a oferta para comparecimento no trabalho. Ou seja, aceitei. A parte que descumprir, ou seja, a parte pode ser quem? Empregado ou empregador. Sem justo motivo, tem que ter motivo justo, pagará a outra parte no prazo de 30 dias, multa de 50% da remuneração, que seria devida. Permitida a compensação em igual prazo.
Então, olha só esse dispositivo. Aceita a oferta. Então, o evento dia 20 de maio, eu recebi a convocação no prazo certo. O meu empregador enviou a convocação. Eu mandei o joinha, até um pouco antes de um dia útil completo. E estava tudo certo no dia 20, né, conforme o meu contrato de trabalho intermitente diz, e conforme as especificações da minha convocação, o dia, horário e local que eu deveria me apresentar para a festa, que eu ia ser ali um garçom. Quando cheguei no local, eu empregado, a festa foi cancelada. Qual motivo foi cancelada? Qual motivo? Foi um motivo justo? Foi por causa da pandemia? Foi por causa do lockdown? Não. Foi cancelada porque o empregador, na verdade, confundiu o dia. E não era dia 20 de maio, era dia 20 de junho. Ele se atrapalhou com a agenda. O que vai acontecer? Ele tem que me pagar uma multa. Quanto? Metade do que eu ia receber naquele dia do evento. Então, se eu ia receber naquele dia do evento, só para fecharmos aqui uma conta de exemplo redonda, R$500 naquele evento, ele vai me pagar uma multa de R$250, porque o motivo não foi justo. E, então, ele pagará a multa. Agora, observe que coisa interessante. Eu aceitei oferta, nos mesmos termos. O empregador está contando comigo, o evento vai acontecer no dia 20 de maio. Tudo certo, estabelecido, e eu acabo não comparecendo. Qual o motivo? Motivo justo? Não, o motivo foi o seguinte: eu tinha um campeonato de Xbox One online e acabei esquecendo o horário. O que acontece nesse caso? Eu, empregado, tenho que pagar multa para o empregador. Quanto? 50% daquilo que eu ia receber no dia. Ou seja, R$250 no nosso exemplo. Valendo a informação de que, inclusive, é permitida a compensação em igual prazo. Que prazo? Tem 30 dias para pagar essa multa da data do evento. Quem deu o motivo para o descumprimento. Motivo injusto para o descumprimento. Pode ter a compensação nesse prazo. Ou seja, o empregado pode compensar. Em vez dele pagar em espécie, ele paga em horas de trabalho sem receber o valor, ou até complementar o valor de R$250. Ok? Então, é um dispositivo que gerou uma certa polêmica, mas tem essa vigência. Maravilha? Por fim, nesta aula, né, já inclusive convido você a não perder o nosso encontro na semana que vem. Nós vamos trabalhar os detalhes dos direitos do contrato intermitente. Então, nós vamos falar desses direitos. E também vamos falar dos direitos do contrato por prazo determinado, que são os dois em exceção à regra geral da legislação trabalhista. Por fim, vamos pensar aqui no período de inatividade. Ou seja, quando eu não estou prestando serviço para esse empregador, não tem evento, eu não estou prestando serviço. O que acontece? Olha só. Regra do parágrafo 5º do artigo 452-A. O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes. Então, se ele não está me chamando, eu presto serviço para outro e outro e outro. Em como fica, então, a anotação em CTPS? Pode ter mais que uma anotação? Claro que pode. Pode ter
várias anotações, inclusive, para a prestação de trabalhos a outros contratantes, já que a inatividade, no caso do contrato intermitente, não é considerado serviço ou tempo à disposição. Maravilha, queridos alunos? Então, nós caminhamos. Pensando hoje no contrato de trabalho para prestação de serviço intermitente, nós vimos o seu conceito, disciplinado no artigo 443, parágrafo 3º, conceito inicial. Depois vimos as suas regras específicas, elencadas no artigo 452-A e parágrafos. Relembro aqui para vocês algumas importantes. Primeiro, contrato de trabalho intermitente somente por escrito. Estabelecido o valor da hora, que deve ser estabelecer aquele piso mínimo. O contrato de trabalho intermitente necessita de convocação com antecedência de pelo menos 3 dias corridos. No caso do aceite à convocação, o empregado pode dar esse aceite em até 1 dia útil, e que mesmo se ele ficar em silêncio, silêncio significa recusa, ou mesmo se ele recusar, isso não se considera caso, ou não considera essa recusa não é considerada insubordinação. Vimos, por fim, as regras a respeito da multa de 50% no caso do descumprimento sem justo motivo por qualquer parte, seja empregado, seja empregador. Finalizando com o artigo 452, parágrafo 5º, que diz que o empregado contratado para prestação de serviço intermitente pode prestar serviço para outros empregadores, porque esse trabalho inativo não é considerado tempo à disposição. Maravilha?